Amados, eu quero iniciar hoje uma série de meditações e mensagens. Nós temos conversado com os pastores da igreja, estudado já 2 ou 3 semanas, acho, sobre o Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças e tudo aquilo que decorre ali no Sermão do Monte. E temos entendido que é necessário, como igreja, nós aprender isso, como cristãos viver isso. E confesso que tenho sido impactado pela leitura do Sermão do Monte, por livros, né, que falam sobre isso, sobre estudar isso. Toda semana nós temos conversado sobre isso. E nós queremos abrir aqui. Só que vai ser tão longa essa série que a gente vai ser por temporada. A Igreja On Demand. Netflix, né? Churchflix. Porque eu quero começar hoje a fazer uma introdução geral ao Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Depois nós começaremos semana que vem as bem-aventuranças. Então a primeira temporada é as bem-aventuranças. Só aí é 8 semanas, né? E aí a gente vai cada domingo uma bem-aventurança. E depois a gente vai para as outras temporadas, dá um tempinho no final do ano, volta no ano que vem. Vai ser melhor que La Casa do Papel aí, para quem gosta. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 5. Nós vamos meditar nesse Sermão do Monte. Mateus e Lucas falam sobre o Sermão do Monte, né? Lucas diz que Jesus está numa planície, não está no monte, porque provavelmente era um lugar plano no alto do monte, onde ele estava. Lucas é mais reduzido, Mateus é mais completo, ficaremos com Mateus. O Evangelho de Mateus é escrito basicamente para judeus. E a intenção de Mateus era mostrar a esses judeus recém-convertidos que Jesus era o Messias. Está dando que Jesus era o Messias, o rei dos judeus, o rei esperado pelos judeus, que ele era da descendência de Davi, que ele era descendente de Abraão. Então Mateus escreve todo o livro para provar para os judeus que aquele ao qual eles tinham matado era o rei, o Messias, que eles tanto esperavam no Velho Testamento. Haviam centenas de profecias no Velho Testamento a respeito do Messias, ele veio e eles o mataram. E agora Mateus quer provar isso, mostrar isso. Então Jesus vem aqui se apresentando já no início do livro. Claro que Mateus não é em ordem cronológica, são grupos de sermões, mas Mateus aqui está apresentando Jesus, ou Jesus aqui se apresentando como rei, aquele que vem trazer o reino de Deus e aquele que vem trazer agora as leis desse reino. Se há um reino, existem leis. Há um reino, existem reis e existem leis desse reino. Existe o modo de viver desse reino. E esse sermão, o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, Sermão do Monte, é onde Jesus faz essa declaração do seu reino. Como um cidadão do reino de Deus deve viver. Como um cidadão do reino de Deus vive. E sem dúvida, esse sermão, até hoje, ele exerce um fascínio tremendo nas pessoas. Aqui nós temos Jesus, num discurso que ele faz, e onde ele ensinou os seus discípulos, já no início do ministério dele. Nós podemos dizer que o Sermão do Monte é a essência do ensino de Jesus. A expressão Sermão do Monte, você vai achar na Bíblia, né? Você não vai ver Jesus falando, lembra lá do Sermão do Monte? Não tem assim. Foi Agostinho que usou a primeira vez e ficou, né, conhecido assim. Mas aqui no Sermão do Monte, Jesus reúne aquilo que parece ser as leis, o modo de conduta, o modo de viver daqueles que vivem no reino de Deus. Jesus vai apresentar para mim e para você como que nós devemos viver. E é interessante porque esse sermão, ele torna a justiça algo atrativo. Quando você começa a ler, e tem acontecido comigo esses dias, ele envergonha o nosso desempenho, né? Fraco desempenho que nós temos como cristãos. Só que ele também gera algo em nós, ele gera sonhos de um mundo melhor, de algo possível e melhor. Enfim, o Sermão do Monte vai descrever o que Jesus espera, o que Jesus deseja que os seus seguidores fossem e que aquilo que eles fizessem. E provavelmente a parte mais conhecida do ensino de Jesus é o Sermão do Monte. Também, como diz John Stott, é a menos compreendida e com certeza a menos obedecida dela. A mais conhecida,
menos compreendida e, sem dúvida nenhuma, menos obedecida. Aqui no Sermão do Monte tem algo que é interessante, porque Jesus, ele demonstra a intenção dele para nós hoje, para os dias de hoje, para o mundo que a gente vive hoje. Nós vamos chamar essa primeira temporada de contracultura cristã. Diga, contracultura cristã. É o termo que John Stott usa no livro dele, né? Contracultura cristã, o Sermão do Monte, editora Fiel. Se quiser, leia, muito bom ele. Quando Mateus capítulo 5, versículo 1, para dizer que você leu, vamos lá. Mateus 5, 1. Mateus vai dar a introdução do sermão aqui, ele vai apresentar, né, o que Jesus vai falar. E ele dá ele traz algo breve aqui, mas impressionante. Olha o que ele diz. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensinar-lhes, dizendo. Jesus chega nessa colina, não era uma grande montanha, né, era uma colina, um pequeno monte ali. A impressão que dá é que ele está fugindo das multidões. As multidões tinham vindo de todos os lugares, Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia. Onde Jesus ia, tinha multidões seguindo Jesus. Jesus passa os primeiros meses, o primeiro período do ministério dele, falando com as multidões. Mas a fama dele corre por todos os lugares. Mas ele precisa ter um tempo com os seus discípulos. Alguns escritores dizem que toda a multidão ouviu aquele sermão. Alguns dizem que a multidão ficou ao pé do monte, só os discípulos subiram e ouviram aos pés de Jesus, porque o texto fala, assentando-se, aproximaram os seus discípulos. Eu vou ficar meio em cima do muro. Eu vou ficar o seguinte, olha, a multidão estava lá, os discípulos estavam mais perto. Jesus falou com os seus discípulos, mas muitos, eu acredito, da multidão ouviram de longe. Sabe que você fica de longe escutando a conversa dos outros? Jesus já tinha curado, e você vai entender por quê. Eu penso assim. Porque, em primeiro lugar, amados, aqui ainda nessa introdução, existe uma diferença entre multidão e discípulos. Porque discípulos são aqueles que se aproximam. Discípulo de Jesus é aquele que se aproxima de Jesus, de um relacionamento com Ele. A multidão fica mais de longe. E aí a minha primeira pergunta para você, você é discípulo ou você é multidão? Você é daqueles que acompanham a Jesus, seguem a Jesus muitas vezes por causa da expectativa que você tem. E a expectativa tem duas coisas aqui. A expectativa da multidão é, o que você pode fazer por mim? Jesus, o que você pode fazer por mim? A bênção no meu casamento, a bênção financeira, a bênção na minha vida pessoal. A expectativa que pessoas se aproximam de Jesus é o que Jesus pode fazer por mim? Não é de todo errado, mas é uma expectativa. Mas discípulo não tem a expectativa apenas do que você pode fazer por mim, mas como eu posso ser como o Senhor. Os discípulos se aproximavam de Jesus porque diziam o seguinte, eu quero ser como o Senhor. Eu quero fazer o que o Senhor faz, aprender como o Senhor é e viver isso na minha vida. E aí nesse Sermão do Monte, ele fala que Jesus começa a apresentar quem nós somos, a nossa identidade. Não é aquilo que você vai se tornar, é quem você é, a sua essência, a sua natureza. Após a Segunda Guerra Mundial, 1945, né, a humanidade ela foi marcada por idealismos. Né, porque o mundo todo estava destruído, o pesadelo acabou, agora a reconstrução do mundo. E o mundo começa a reconstruir, ter ânimo, né? Anos de destruição, 6 anos de destruição se passaram. Agora as pessoas tinham um propósito, tinham um idealismo. Só que a humanidade foi se desiludindo. Geração após geração. Década após década. E a gente vê isso até hoje. E veio a geração dos hippies, veio lá a Guerra do Vietnã, e veio a década de 80, 90 e tal, e 60. E nós chegamos hoje e vemos muitas pessoas, jovens, procurando até as coisas certas. As pessoas procuram significado. As pessoas procuram paz, as pessoas procuram amor, as pessoas procuram realidade. Mas elas procuram nos lugares errados. E o primeiro lugar que as pessoas deveriam procurar é o lugar que geralmente elas ignoram.
Qual lugar? Quem arrisca aí? A igreja. É a igreja. Porque muitas vezes, o que eles veem na igreja, o que eles veem em nós, e aí não estou dizendo cristianismo, estou dizendo igreja em geral, não é uma contracultura, mas é um conformismo. É mais do mesmo. Mais do mesmo. As pessoas querem, elas não veem na igreja, às vezes, um novo jeito de viver, uma nova sociedade. Mas vem o velho, aquilo que já viam antes. E aí aquilo que Jesus fala, em Apocalipse, parece que as pessoas lá fora muitas vezes endossam. Tens nome de que vives e estás morto. Amados, nós precisamos ver com urgência isso. Eu e você precisamos sentir isso. O tamanho dessa tragédia. Pois, à medida que a gente se conforma com o mundo, eu e você, a igreja, essas duas comunidades, igreja e mundo, elas vão parecendo duas versões da mesma coisa. E aí está contradizendo aquilo que Jesus nos ensinou. Está contradizendo a nossa identidade. Sabe qual que é o pior comentário que eu e você poderíamos ouvir? Um cristão poderia ouvir? É que as pessoas olharem para você e dizem assim, nossa, você não é diferente dos outros, né? Às vezes nós queremos se parecer iguais. Nós queremos dizer ao mundo, eu sou igual a você, eu sou legalzão, eu sou joinha, eu sou bacana. Olha, me aceite. Mas, amados, o Sermão do Monte vem dizer o seguinte, é contramão. A vida cristã é a contramão do mundo. O mundo diz é para lá, o cristianismo diz não, é para cá. É direções opostas. Então, como que a gente lê esse Sermão do Monte? Como que a gente vai ter que ver ele? O tema essencial de toda a Bíblia, amados. Do começo ao fim da Bíblia. É o propósito, vamos dizer, histórico de Deus. O que é? Vou resumir a Bíblia aqui. Deus chamou um povo para si mesmo. Lá no Velho Testamento, escolheu um homem, Abraão. De Abraão, da sua descendência, vem Jacó, as 12 tribos e formam um povo, Israel. E esse povo é um povo santo. Santo, o que é? Não é que não pecava, é que era separado para Deus. Tinha um propósito para Deus. Separado do mundo. Separado das outras nações. Para lhe pertencer, para obedecer a Deus. E que a sua vocação, a vocação desse povo, é permanecer fiel a essa identidade. E ser santo. Ser diferente das nações ao redor. Do pensamento ao redor. Do comportamento que aquelas nações tinham. Porque Deus queria que aquele povo fosse diferente para quê? Para dizer eles são bons? Não. Para que eles, as outras nações, vissem neles a Deus. E as outras nações se rendessem a Deus. Então assim, Deus falou ao povo de Israel, quando eles saem do Egito, saem daquela escravidão, Deus fala para eles, eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, não se misturem com as nações ao redor, não adorem os deuses da terra de Canaã, andem segundo os meus estatutos, por isso Deus dá estatutos diferentes. E Deus faz esse apelo ao povo, o Senhor é o seu Deus, Deus repete isso. E pelo fato de ser o Deus com quem eles fizeram aliança, que eles fizeram um pacto, eles continuariam sendo um povo especial. E eles tinham que ser diferente dos outros povos, das outras nações, das outras pessoas. Eles tinham que seguir aqueles mandamentos que Deus deu para isso. E não os padrões que aqueles povos seguiam, que aqueles povos que os cercavam seguiam. Só que os anos foram passando, os séculos foram passando. E o povo de Israel se esqueceu dessa singularidade. Que eles eram povo de Deus, essa diferença. E continuaram assimilando os hábitos, as práticas, comportamento daqueles povos ao redor. Chegou uma hora que eles exigem, eles não tinham rei, nós queremos ser como as outras nações, ter um rei como as outras nações.
E aí Deus fala, olha, eles não estão negando a você, Samuel, fique tranquilo, estão negando a mim. Serviram outros deuses. Pior do que estabelecer monarquia foi a idolatria. Daí Deus continuou enviando profetas. Deus enviou profetas por todo o Velho Testamento, dizendo, olha, lembrem-se quem vocês são chamados para me seguir, andar nos caminhos de Deus, ser um povo diferenciado. E Deus falou através dos profetas, Jeremias, Ezequiel e tantos outros. Até que o povo cai diante de 2 exílios e são mandados embora da terra que Deus tinha dado a eles, por causa do pecado, da idolatria, porque não foram um povo diferente. Se tornaram iguais. Tudo isso, amados, parece que não tem nada a ver, mas tudo isso é o cenário para compreender o sermão do monte. Porque aqui nesse sermão, no começo do ministério de Jesus, Jesus vem apresentar agora o reino de Deus. E Ele mesmo vem para inaugurar esse reino. E com Ele vem esse reino de Deus que irrompe na história, começa na história. E Jesus, versículo 23, diz assim, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então o sermão do monte ele tem que ser visto nesse contexto de arrependimento, de metanoia. Arrependimento é a palavra metanoia, transformação de mente, não é chorar, é mudar a mente, de retidão, que fazem parte do reino. Jesus está dizendo o seguinte, eu vim estabelecer um novo reino, e vocês não podem ser como fez a nação de Israel, de se comprometer. E Jesus vem agora e estabelece os seus padrões do reino. Está entendendo? Que fariam com que eles fossem, os discípulos, diferentes daqueles que não eram discípulos de Jesus. Assim como Israel recebeu leis de Deus para que eles fossem diferentes das nações ao redor. Jesus estabelece o seu reino. E ele descreve aqui como fica a vida, a comunidade humana quando ela se coloca debaixo da graça de Deus. E como é que fica, pastor? As pessoas tornam-se diferentes. As comunidades tornam-se diferentes. E aqui tem um ponto. Nós somos diferentes. Diga assim, nós somos diferentes. Diga para o outro lado, nós somos diferentes. Mas nós somos esquisitão mesmo. Nós somos diferentes de 2 grupos, basicamente, aqui. Que Jesus vai enfatizar. Eu vou dar um resumo geral do que é o Sermão do Monte, para depois, domingo após domingo, a gente vai descascar ele aqui, tá, irmão? Jesus enfatiza aqui que os verdadeiros discípulos, que os cidadãos dos céus, do reino de Deus, tinham que ser inteiramente diferentes. E eles não deveriam tomar como padrão de conduta, de hábito, de prática, as pessoas que os cercavam, o mundo da época. Em Mateus capítulo 6, versículo 8, nós temos aqui o versículo chave do Sermão do Monte, que diz assim, ó, Mateus 6, 8. 6, 8. Não vos assemelheis, pois, a eles. Imediatamente essa passagem, amado, faz você lembrar o que Deus diz a Israel lá no deserto. Não fareis como eles, como os povos ao redor. O mesmo convite Jesus estava dizendo para os discípulos, você é chamado para ser diferente. E aí Jesus vai desenvolver durante todo esse sermão, capítulo 5, 6 e 7, esse tema. O caráter desses discípulos teria que ser diferente. O caráter dos discípulos de Jesus é diferente daqueles do que o mundo admira. Eu não sei você, mas eu me converti cedo, mas numa época ali, década de 80, 90. Cara, você sabia que tem gente que é mais ainda antes que eu. Crente é crente. O cara fazia negócio com crente de olho fechado. O cara contratava o cara se o cara fosse crente. Hoje é o contrário. Eu estava conversando esses dias, lembra, Pedro? Né? Se o cara... Ixi, o cara... Não, acho que o Renato esses dias estava falando disso, né? Um prestador de serviço falou que não fazia serviço para crente, que não pagava direito. Que absurdo. Nós saímos totalmente do padrão.
A Bíblia ensina aqui, e esse texto vai ensinar, que nós devemos brilhar como luzes nas trevas, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Jesus vai dizer aqui que a justiça dos discípulos de Jesus deve exceder a dos escribas, dos fariseus, dos religiosos. Tanto no comportamento como na devoção a Deus. Olha só, o amor deveria ser a nossa maior marca. A nossa ambição mais nobre que a dos pagãos, porque os pagãos buscam dinheiro, riqueza, e nós não, deveríamos buscar outras coisas. Jesus vai falar sobre essas coisas. Não tem um único parágrafo no Sermão do Monte que não fale disso, que não traga esse contraste entre o cristão e o pagão, o cristão e o não cristão, o cristão e o religioso. Porque tem muita gente dentro das igrejas, amado, que eram os fariseus e os saduceus da época lá, religiosos, mas Jesus está dizendo, mas também não é que nem esses daqui não. Não há um parágrafo no Sermão do Monte que não fale sobre isso. E aí Jesus contrasta os discípulos de Jesus com os gentios, com as nações pagãs. Jesus faz esse contraste. Outro contraste que Jesus faz. Os pagãos, por exemplo, se preocupavam com as riquezas, com essas coisas, em serem exaltados. Agora, Jesus diz, não, isso não é o que vocês têm que buscar. Fama, sucesso, as pessoas hoje buscam isso, né? Agora, Jesus também compara com outro grupo, que é o grupo dos religiosos. Dos não pagãos, mas religiosos, os escribas e fariseus. Pessoas totalmente diferentes uma das outras. E Jesus fala assim, olha, eu não estou chamando vocês para ser crentes nominais. Só para dizer que vão numa igreja, que tem uma religião, que lê a Bíblia, que faz isso, faz aquilo, dá dízimo. Mas para viver. E assim, amado, Jesus começa a mostrar que com esse sermão, que os discípulos de Jesus têm que ser diferentes. Tanto da igreja nominal, dos crentes de carteirinha, como do mundo secular. Nós somos chamados para ser diferentes dos religiosos e dos irreligiosos. O Sermão do Monte é contra a cultura total, plena. Por isso, quando você vem a Cristo, a tua vida muda, tem que mudar. Eu lembro que nós mudamos em 2016, né? De Curitiba. Final de 2015, um café dos pastores em Curitiba. O pastor Luciano Subirá deu uma palavra, foi lá na Alcance. Eu lembro até hoje a frase que ele usou, a comparação, ele falou o seguinte, olha, um muçulmano, alguém se converte hoje ao islamismo, torna muçulmano, seguidor do Islã lá. O cara muda a vida dele. Se for preciso, ele muda de emprego. Se for preciso, porque ele tem que ter os rituais e tem as práticas deles lá e tal. O cara muda a vida dele. A pessoa hoje se converte ao cristianismo, ela não muda nada. Não muda a linguagem, não muda nada. Mas o cristianismo que nós cremos é um cristianismo de mudança, de transformação, de contracultura. Porque aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Coisas assim, vai mudando tudo. Por isso nós estamos dizendo, e nós conversando com os pastores, é a hora de nós meditarmos nisso. Sermos avivados pela palavra. Avivamento não é só, oh, Jesus, e arrepio, e língua estranha e tal. Isso aí tudo é bom, esse é o plus, essa parte gostosa. Mas é transformação de vida, é transformação de caráter, é andar em santidade, é Deus nos constrangendo. É essa contracultura cristã, é a vida no reino, tudo completamente diferente do mundo aí fora. Em sua essência, meu irmão, você tem sido diferente? Eu não estou falando de roupa, né? Porque antigamente também tinha essa, da roupa, né? É o saião, a mulher de saia, não usava calça, homem eterno e tal. Tem igreja que tinha que ir de chapéu para a igreja. Não é o externo. Você vai ver que durante o Sermão do Monte ele vai falar aqui sobre ser sal e luz. A gente vai ver mais para frente isso. Mas o sal, coloque o limão perto do sal. O sal vai pegar o gosto do limão? Já comprou sal, sabor limão? Não existe. Agora o sal vai fazer o quê? Vai influenciar o limão. Joga o sal no limão.
Pega aquela picanha. Pô, faz tempo que não come picanha, né? Ô, Senhor da glória. Aquela picanha. Se coloca sal na picanha. E aí você vai dizer, nossa, o Alcir aí que é assador aí. Alguém já elogiou o sal que você comprou? Nossa, que sal. Puxa vida, né? Que marca que é? Me diz. Não, ninguém fala isso. Agora pega a picanha sem sal. Esquisito. O sal que tem que mudar, que muda, influencia aquilo que está ao redor. Não é o sal que muda. Sal é para mudar, para conservar. E aquilo, eu vou ser rápido aqui nessa parte. Nós também vemos no Sermão do Monte, você que é curioso, um paralelo que Jesus faz com Moisés, né? Moisés subiu ao monte, Jesus subiu ao monte, né? Jesus apresenta aqui as bem-aventuranças, que muitos teólogos comparam com os 10 mandamentos, né? Jesus estabelece os 12 discípulos, depois Israel vai ter as 12 tribos. Jesus se assenta para ensinar como legislador, como mestre, assim como era Moisés. Tem toda uma comparação maravilhosa aqui. A obra de Cristo é comparada com o novo êxodo, quando a gente sai do pecado, sai do mundo e vem para Cristo. Então Jesus está se apresentando aqui, eu sou um novo Moisés, porque eu venho trazer um novo pacto, uma nova aliança. E ele se assenta e ensina. Mas esse sermão também nos traz 3 perguntas básicas, que quando você lê ele, a partir de hoje você vai ler ele todo dia, medita um pouquinho, vai lá. 3 perguntas básicas. Primeira, esse sermão é autêntico? Foi pronunciado por Jesus? Foi realmente pregado por ele? A segunda coisa, o conteúdo dele é relevante para nós hoje, no século 21, né, no ano 2021? Para o mundo contemporâneo de hoje, tem alguma coisa a ver com aquilo que a gente está vivendo? Ou é algo fora de moda, nada a ver, não se encaixa, não é contextualizado? E a terceira pergunta, os padrões dele são atingíveis? É prático? Consegue viver isso? Então, primeiro ponto, o sermão é autêntico? É. Mas o sermão aqui é Jesus falando da vida prática, de coisas do cotidiano, de coisas essenciais da vida. É o maior discurso de Jesus. Bruce, que é um escritor, ele diz o seguinte, né? Até a gente comentou que a gente ouviu num vídeo da pastora Carol Basso, que ele disse que Jesus, ele está fazendo aqui um retiro com os discípulos. Tem gente que acha que é só uma pregaçãozinha ali que Jesus pregou 10 minutos, 20 minutos. Não, aqui tem um resumo de um dia inteiro. Um retiro com Jesus. Imagina que massa. Vamos ter um retiro, quem vai pregar? Jesus. Acampamento de verão no monte. Né? Jesus no monte. Foi um acampamento com Jesus. E ali é o maior discurso de Jesus. É Jesus revelando a vontade de Deus. É Jesus dizendo a vontade de Deus para a vida de vocês é essa. E é interessante que ele vai falar que a vontade de Deus para vocês é que sejais perfeitos. Deus só espera isso de você, perfeição. Eu vou deixar para depois isso. Então é um período com Jesus, onde que Jesus está ensinando a sua palavra, a sua vontade, a vontade de Deus, do reino de Deus. A segunda pergunta, esse sermão é relevante? Basta a gente olhar um pouquinho para o texto e você vai ver o quanto ele é relevante. Ele é a revelação de Jesus, saindo de Deus, saindo da boca de Jesus. E Jesus vai apresentar os padrões do reino de Deus. Não é os padrões da cristianismo decidido, não é os padrões da Assembleia de Deus, é os padrões do reino. O padrão de governo do reino. E ele descreve o comportamento que Jesus espera de cada um desses discípulos. São também cidadãos do reino de Deus. Olha que interessante. Nós vemos aqui como Jesus é em si mesmo. Nós vemos o coração de Jesus, as motivações de Jesus, os pensamentos de Jesus. Nós vemos Jesus aqui falando da vida pública. Nós vemos aqui Jesus falando sobre relacionamento com o próximo, exercendo misericórdia. Nós vemos Jesus sendo patrocinador da paz. E hoje em dia nós precisamos disso no nosso país. Se você fizer uma análise profunda do sermão, abra sua Bíblia comigo lá, só para você acompanhar. Você vai ver que ele é relevante hoje. Porque ele fala do caráter cristão.
Do versículo 3 até o 15, ao 12, nós temos as bem-aventuranças. Bem-aventuranças, Jesus está dizendo felizes. Olha, felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Semana que vem vamos falar sobre humildes de espírito. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça. Isso aqui está falando do caráter cristão. Esse é o nosso caráter, que Deus deseja que esteja impregnado em nós. E tem algumas coisas que são, basicamente, olha que isso é contra a cultura, né, irmãos? Todo ele. Feliz é o humilde de espírito, é o pobre de espírito. E de espírito, tá? Mas por quê? Porque é aquele que reconhece que ele precisa de algo. Que ele é necessitado, não é aquele que bate no peito. Tem uma coisa que é bem clara aqui, ó. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isso aqui é contra a cultura total. Porque quem herda a terra são os mansos, que fica quietinho. Não, é o que bate no peito, é o que grita pelos seus direitos, é o que vai buscar, é o corajoso. Jesus está dizendo o seguinte, então no mundo é assim, mas comigo, felizes, aqueles que herdam a terra são os mansos. É contra a cultura. Ah, você é um bobão, você fica quieto, você deixa os outros pisarem em você. Olha o caráter do cristão. Depois ele vai falar sobre a influência do cristão. Sal da terra, luz do mundo, versículo 13 ao 16. Depois, lá do 17 ao 48, vai falar da justiça do cristão, ou seja, qual deve ser a nossa atitude para com a lei de Deus, a lei moral, os 10 mandamentos, toda a lei de Moisés. Depois ele vai falar sobre a piedade do cristão, capítulo 6. A vida religiosa, a sua vida de oração, seu jejum, não ser hipócrita, não ser religioso. Depois ele vai falar da ambição do cristão. Capítulo 6, do 19 em diante. Que é diferente do mundo. Que ambiciona conquistas, ambiciona riquezas. A nossa ambição é diferente. Não que você não possa ter, mas isso não é a sua ambição. Porque ele fala de buscar em primeiro lugar o reino. E ele vai lá, no capítulo 7, falar sobre os relacionamentos extraordinários do cristão. Que o nosso relacionamento com Deus influencia nos demais relacionamentos que temos na nossa vida. E por último, ele termina com essa dedicação cristã. São assuntos, amados, que vai falar do seu dia a dia, sobre o andar em santidade, sobre o que você fala, o que você pensa, o que você vê. E o sermão é prático? A terceira pergunta. O sermão fala de muita coisa. Ele é super prático. Ele fala de dinheiro, como se relacionar com o dinheiro. Ele fala sobre o nosso casamento, sobre divórcio, ele fala. Ele fala sobre o seu jeito de falar. Ele fala das mínimas coisas. Ele fala de como você gasta o seu dinheiro. Fala da vida de santidade. Fala de pureza sexual. E ele não só fala, mas ele ensina como fazer essas coisas. O Sermão do Monte fala sobre ser radical. E, amados, a princípio parece não ser atrativo ouvir essas coisas. Mas quem é discípulo se aproxima e ouve. E ele também fala do fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos, né? E Jesus aqui nos prepara para esses últimos dias. É Jesus dando a orientação, olha, nos últimos dias serão difíceis. E o mundo vai estar difícil, você está vendo como está o mundo. Como que você tem que viver, como você tem que agir, como tem que ser a tua preparação interior para viver esses últimos dias. E ele começa a explicar aqui. E daí, amados, nós começamos a pensar, esses padrões são atingíveis. Pastor, porque Jesus vai falar aqui sobre ser sal da terra e luz do mundo. Depois ele fala que não penseis que eu vim revogar a lei. Versículo 21 do capítulo 5. Ouviste que foi dito pelos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo. Aí Jesus aperta, sobe o sarrafo, né? Um salto em altura lá. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão já estará sujeito a julgamento.
Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno. Antes, homicídio era matar. Agora Jesus está falando, se você odeia o cidadão, você já matou ele. E aí? Versículo 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Olha, ele vai apertando. E aqui não é só homem, tá? Homem e mulher, tá? Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca, lança fora. Então, versículo 33. Também vos digo, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo nenhum jureis, nem pelo céu, nem pela terra. E aí vai. Versículo 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas ao qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Oferece a outra. E aí? O cidadão entra no teu estabelecimento e rouba a tua casa. Rouba o teu estabelecimento. Aí você, o salpicar, fala nele. Cri, cri, cri. Cristianismo não diz isso. Você vai buscar seus direitos? Vai. Ah, então deixa que roube, deixa que mate, deixa que bata. Não, não é isso que está falando. Até porque a Bíblia toda, no contexto todo, quando fala se a tua mão direita faz pecar, corta ela. Mas, então vou cortar a mão direita lá. O resto da Bíblia fala para você não mutilar o corpo. Então não é literal. Isso aqui você tem que entender o que ele está explicando. A gente vai ver isso. Mas são coisas práticas. Mas são coisas que parecem ser inatingíveis. E tem um grupo que diz o seguinte, não, isso aqui é inatingível. Porque a gente conhece a perversidade humana, a gente sabe como o homem é mau, a gente conhece o egoísmo humano, nós conhecemos a paixão sexual humana, nós sabemos os problemas da vida. Não tem como o homem vencer isso aí, fazer isso que Deus está falando, Jesus está falando. É muito alto o sarrafo. Aí tem um outro grupo que diz, não, isso aqui são exigências excepcionais, para um momento excepcional. For quando Jesus voltar, vai ser assim. Tem gente que diz que isso aqui é para o reino milenar. E tem um outro grupo que diz assim, não, isso aqui é geral, toda religião é isso aqui. E bate no peito dizendo assim, eu vivo de acordo com o Sermão do Monte. Ele faz uma coisinha lá e diz que ele vive. Amados, os padrões do Sermão do Monte não podem ser atingidos por todo mundo. Nem podem ser totalmente alcançados por qualquer pessoa. Mas a gente não pode colocar além do alcance de qualquer pessoa. Porque se a gente fizer isso, a gente vai ignorar o que Jesus queria. Agora, a gente dizer que é atingível por qualquer pessoa, a gente vai ignorar a realidade do pecado. Jesus ensinou porque é possível. Mas não é qualquer um que pode. Por quê? Por causa do pecado. Então esses padrões são atingíveis como? Somente por aquele que nasceu de novo. E aqui é o começo de tudo. Somente em Jesus. A condição é esta. Para você viver o Sermão do Monte, as bem-aventuranças e tudo aquilo que Jesus ensina. Eu preciso estar em Jesus. É naquela condição que Jesus disse a Nicodemos que era indispensável. É necessário nascer de novo. Entregar sua vida a Jesus. Porque essa justiça que Jesus está falando aqui, amados, é uma justiça interior. Que vai se manifestar no exterior, mas ela é interior. Ela vai se manifestar em palavras, ela vai se manifestar em atos, ela vai se manifestar em relacionamentos, mas essencialmente é uma justiça do coração, é algo dentro da vida. E a Bíblia ensina que o que se pensa no coração, é onde o coração está colocado, isso é o que importa. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E aqui tem um problema, né? Porque os homens são maus por natureza. O ser humano é mau por natureza.
E do seu coração vão sair coisas más. E do seu coração é que saem as suas palavras. Assim como uma árvore, dela vai sair os seus frutos. O fruto que você vai produzir depende dessa árvore. Então só tem uma solução: fazer a árvore boa e o seu fruto bom. Como isso? Cortando, nascendo de novo. É necessário nascer de novo. É essencial novo nascimento. É essencial você olhar para o Sermão do Monte e saber que essa crença, essa necessidade do novo nascimento, essa possibilidade, vai evitar que a gente leia o Sermão do Monte com um otimismo tolo, barato. Todo mundo faz isso aqui. Mas também vai te evitar, te dar um desespero total. Porque quando você lê de cara, a primeira coisa que vai te dar é desespero total. Eu estou fora. Eu vou queimar no lago de fogo e enxofre. Meu Deus do céu. Só há uma solução. Jesus, quando declarou esse sermão, amados, era para aqueles que já eram discípulos, aqueles que se assentaram junto a ele naquele monte, pessoas que já eram cidadãos do reino de Deus, filhos de Deus, faziam parte da família de Deus. E ele estabeleceu esse alto padrão para os filhos dele. Isso nós olhamos, não é simplesmente por nós obedecer, isso tem que ser uma ação de Deus. E aqui para concluir, vale lembrar que é Jesus que está falando. É Jesus que está ensinando esse sermão. É Jesus que está nos revelando. E Ele está ao nosso lado. E você precisa de algumas coisas simples para terminar isso aqui. Alguns aspectos simples. Existe hoje uma confusão espiritual dentro da igreja com relação à santidade. Deus nos chamou para andar em santidade. Nós devemos buscar isso. E quando a gente ora por avivamento, uma das coisas que a gente deve buscar é isso. Deus nos ensina a andar em novidade de vida. Em Mateus 5,48, Jesus diz: sede, pois, perfeitos, pois assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Se a Karina puder colocar para mim, 1 Tessalonicenses 4,3. A vontade de Deus para vós é essa, a vossa santificação. E afastai-vos de toda a imoralidade. Olha, amados, que tremendo esse texto. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Outra versão diz: a vontade de Deus para vós é essa, a vossa santificação. E eu gosto daquilo que a Carol Basso fala na mensagem dela. É o seguinte: você fica orando, Deus, qual a sua vontade para mim? Qual que é a vontade para mim? É casar com fulana? É casar com Beltrana? Deus, qual que é a tua vontade? É eu congregar na igreja X ou na igreja Y? Deus, qual que é a tua vontade? É escolher essa profissão ou essa profissão? Senhor, qual que é a tua vontade? É eu ganhar muito dinheiro? É eu ir para o exterior? É eu ser famoso? Amados, tudo isso não importa, não é a primazia para o Senhor. Sabe o que importa para o Senhor? Deus, qual que é a tua vontade? A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é a nossa santificação. É ser santos. É ser perfeito, como Jesus fala no versículo 48 do capítulo 5. Sede, pois, perfeitos. Só isso. Porque se eu andar em santificação, não importa a porta que eu entre, aí entra aquilo que Deus falou a Josué. Deus falou para Josué: Josué, eu te abençoarei por onde quer que andares. Josué, anda na minha palavra, ande nos meus caminhos. Lembra? Josué capítulo 1, versículo 8. Medita na palavra dia e noite, e eu te abençoarei por onde quer que andares. Amados, pode ser a porta A, pode ser a porta B, pode ser a porta C. Se você estiver santificado, se você estiver na presença do Senhor, a porta que você entrar é a porta que Deus abriu. Deus abençoará o seu caminho, a sua entrada, a sua saída. Para de ficar buscando. Jesus fala: eu quero de comer, beber, não temos dinheiro, não tenho conta, não tenho casa, não tenho carro. Isso é lixo. Jesus está dizendo: isso aí eu dou para vocês, eu dou para o passarinho lá fora, não vou dar para vocês. Parou. Chegou a hora da gente parar de brincar.
O que Deus tem falado comigo nesses dias, pare de brincar de ser crente, pare de brincar de ser pastor, pare de brincar de ser homem, de ser pai, se santifique. Acabou. Pastor, nós precisamos pintar a igreja, nós precisamos fazer isso com os jovens, nós precisamos fazer aquilo com os velhos, nós precisamos fazer aquilo com todo mundo. Tudo isso precisamos. Mas sabe o que a gente precisa? É a nossa santificação. Aí, como diz o Eduardo, podemos nos reunir debaixo de uma árvore, né, Eduardo? Que nós somos igreja. Podemos nos reunir debaixo de um palácio, que nós somos igreja. O Sermão do Monte, então, amados, ele traz isso, ele tira essa confusão espiritual na igreja, a falta de busca por santidade. Se tem algo para você buscar nesses dias, diga assim: eu vou buscar santidade. E não é algo externo, Jesus ensina como. O Sermão do Monte, em segundo lugar, é a constituição legislativa do reino. É a constituição legislativa do reino de Deus. É o jeito de viver do reino. Em terceiro lugar, ele é um elemento da contracultura. Eu já falei sobre isso, não vou gastar tempo aqui. Depois eu posto lá o esboço para vocês. Em quarto lugar, para terminar, nós precisamos lembrar sempre que só podemos viver isso em Cristo. Porque, amados, essa santificação você não consegue com a sua força. Você não consegue de si mesmo. Agora, Jesus viveu tudo isso, mas ele não recebeu isso. A Bíblia fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ele chorou, mas não foi consolado. Jesus foi manso, mas não herdou a terra. Jesus teve fome e sede de justiça, e na cruz deram vinagre para ele beber. Jesus, ele era misericordioso, o homem mais misericordioso que existiu, mas não exerceram misericórdia com ele. Ele foi pacificador, mas mataram ele na cruz do Calvário. Sabe por que nós vamos herdar todas essas coisas? Não é porque eu tenho força em mim, não é porque eu consigo, é porque eu creio em Jesus e eu me coloco naquela cruz com Ele. E Ele conquistou por mim, é substitutivo, Ele trocou com você. Aleluia! Essa paz que você precisa, o reino de Deus foi conquistado por Ele para você. Ele trocou com você, Ele cumpriu por nós. E o que Jesus fez aqui e faz aqui é convidar você a viver isso. Jesus te convida. Ele não está dizendo você será sal da terra, você será a luz do mundo. Ele está dizendo você é. É um convite de Jesus para vivermos isso. Pastor, mas eu não consigo. Claro, porque sozinho é impossível. Mas quando eu estou nele, porque Ele fez, Ele cumpriu, eu consigo cumprir. Eu consigo viver isso. Mas eu preciso entender que alguém já cumpriu. Por isso Jesus fala que Ele não veio revogar a lei, acabar com a lei. Ele veio cumpri-la, porque Ele cumpriu cada ato da lei. E porque Ele cumpriu cada vírgula disso, antes de nós podemos viver tudo isso. Somente se estivermos nele. Ele foi pobre de espírito. Ele viveu tudo isso e não recebeu nada disso, para que eu e você recebêssemos. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiro com Ele. Bem-aventurados os humildes espíritos, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Jesus conquistou isso por você. Eu quero te desafiar, amados, a abrir seu coração nesses dias, diante do Senhor, lembrando que nós vamos herdar tudo isso em Cristo Jesus, porque Ele trocou de lugar com a gente. Ele trocou de lugar com a gente. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor essa manhã. Sabe por quê? Porque Ele trocou de lugar com a gente. Ele foi o sal que tinha mais gosto, e aonde ele chegava o ambiente mudava. E esse sal foi jogado fora para ser pisado pelos homens. Tudo no Sermão do Monte é para mim e para você. É atingível se nós nos colocarmos nele. Quero te convidar a ficar em pé.
Quero te desafiar nesses dias a meditar no Sermão do Monte. E quero convidar você também a fechar seus olhos enquanto a gente vai servir a ceia. Eu disse que não tem como vivermos isso se não tivermos nascido de novo. Você pode frequentar uma igreja, você pode se dizer cristão. Mas você tem que entender o que é viver, nascer. Não se distraia, feche seus olhos agora. O pessoal vai estar arrumando aqui, não se distraia o pessoal na frente. Peço que você feche seus olhos. Você que está em casa. Nós só podemos viver isso se nós nascermos de novo. Quando estamos em Cristo Jesus. Porque Ele viveu isso por nós. Ele conquistou tudo isso por nós. Jesus na cruz do Calvário morreu por você. E Ele conquistou o reino para você. Ele conquistou ali para você. Ele foi perseguido para que você não fosse perseguido. Ele conquistou o reino de Deus, a justiça para você, a misericórdia, paz, consolo. Quero te convidar nessa manhã, você que está em casa, você que está assistindo essa mensagem, não importa que dia que você esteja, você que está aqui, a entregar sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Viver o Sermão do Monte é desafiador, mas não tem como se eu não estiver nele. Não é entregar a vida a uma religião, até porque nós vemos aqui que muitos religiosos não viviam esses padrões. Não viviam de jeito nenhum esses padrões. Viver esse padrão é uma contracultura, é sair do sistema, é sair da Matrix aqui e viver aquilo que Jesus tem planejado no reino dele. É entregar sua vida e colocar nas mãos de Deus. Reconhecendo, Jesus, eu sou pecador, eu sou falho. Eu leio esse texto e me sinto um lixo. Porque tudo que não era para fazer eu faço. Mas eu dependo do Senhor. E entrego minha vida a Ti. Para que o Senhor mude meu interior. Mude a minha vida. Então nessa hora eu quero te convidar a fazer uma oração de entrega a Jesus. A repetir comigo. Dizendo assim, Senhor Jesus, nesta hora, eu entrego minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti como meu Senhor. Como meu Senhor e meu Salvador. E meu Salvador. Escreve meu nome. Escreve meu no nome livro da vida. No livro da vida. E de lá. Não apagues mais. Não apagues mais. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Eu quero viver. Eu quero viver as tuas promessas. Contidas nesse sermão. Eu quero ter o seu caráter. Eu quero ter o seu caráter. E viver no reino do Senhor. No reino do Senhor. Para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Amém. Amém. Amém.